Deus tem uma mensagem para o seu coração e eu quero falar com você sobre aquilo que nós mais precisamos. No meio dessa crise, nós estamos passando sérias dificuldades. Isolamento social, diminuição de salário, perda de salário, perda de contato com as pessoas, perda da nossa liberdade, perda de momentos recreativos. Estamos passando por um momento bem difícil. E no meio disso tudo, o que nós mais precisamos? Eu creio que Deus falou no meu coração. Deus tem falado no meu coração semana passada, assim o fez na devocional que nós passamos no grupo do WhatsApp para você. Deus falou no meu coração com esse texto e eu gostaria de falar com você. Quero convidar você a ler comigo aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 12 ao 17. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Quero orar com você agora, Pai. Nessa hora eu peço o Teu Santo Espírito sobre mim, o Teu Santo Espírito sobre essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Oh, Pai, vem, Senhor, poderosamente falar aos nossos corações e revelar aquilo que o Senhor, ó Pai, no meio dessa crise, quer trazer, Senhor, um bálsamo, quer trazer um refrigério para os nossos corações. Tu és o nosso bom pastor que nos guia aos pastos verdejantes, as águas tranquilas que refrigeram a nossa alma. Oh, Pai, no vale da sombra da morte, Tu estás conosco, a Tua vara e Teu cajado nos consola e pedimos agora, Senhor, fala conosco e prepara uma mesa na frente dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice vai transbordar e a Tua bondade e misericórdia estarão conosco todos os dias da nossa vida e nós vamos habitar na casa do Senhor por todos os nossos dias. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Eu creio que Deus tem uma mensagem poderosa para o seu coração. Abra o seu coração agora, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Deus colocou esse texto que o apóstolo Paulo está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo. Eu convido você a ler 1 Timóteo. É uma carta de pai para filho, uma carta do apóstolo Paulo para Timóteo, dando várias instruções. E aqui do versículo 12 ao 17, o apóstolo Paulo está contando parte do seu testemunho pessoal, que nós vamos encontrar também tanto em Atos dos Apóstolos, como também nas suas epístolas, nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E o apóstolo Paulo, antes de mais nada, para você que não conhece, ele foi um perseguidor da igreja. Ele era conhecido como Saulo e ele tinha recebido cartas do sumo sacerdote, que era a liderança maior dos judeus naquela época, como um papa da Igreja Católica. O sumo sacerdote era o líder maior, e ele recebeu autorização para que ele fosse atrás dos cristãos, daqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que continuavam judeus, mas tinham a fé em Jesus como Senhor, como Messias, como Cristo, e também de outros gentios que também Paulo pregava, que não eram judeus, que haviam se convertido. Saulo, que é o apóstolo Paulo, estava perseguindo os cristãos, prendendo, matando e destruindo toda essa mensagem do evangelho que era levada, até que um dia o próprio Senhor Jesus aparece para Paulo numa luz muito forte, fala com ele, ele cai ao chão no caminho de Damasco
ele fica cego, ele jejua 3 dias, fica sem comer, até que então Ananias é enviado até ele, um discípulo do Senhor, ora por ele, recupera a visão, ele é batizado nas águas, ele é cheio do Espírito Santo e ele começa a pregar sobre Jesus. Aquele que perseguia a igreja começou agora a falar de Cristo e depois, mais para frente, vai se tornar um apóstolo de Cristo, um enviado, né? Apóstolo significa enviado. Todos nós somos enviados, todos nós somos chamados para ser apóstolos, né? Não no título, mas ser enviado para falar de Jesus. E por que eu te falei tudo isso? Porque, olha só, nós podemos pensar no meio disso tudo o que nós estamos mais precisando, né? O que pode trazer refrigério para a nossa alma no meio de tudo isso que está acontecendo? A certeza de que se Deus, que é Deus, chamou o maior pecador de todos, que é o apóstolo Paulo, como ele mesmo se nomeava, como o maior pecador de todos, porque perseguia a igreja, matava cristãos e mandava prender, e ele achava que isso ele fazia em nome de Deus, né? Segundo o Deus que ele conhecia do Antigo Testamento. Então, eu e você, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus veio buscar os pecadores. Jesus diz assim, não vim buscar justos, mas pecadores. Quando ele entra na casa de Zaqueu, e todo mundo diz, mas ele entrou na casa do pecador, ele diz assim, eu não vim buscar justos, mas pecadores. E quem é pecador? A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E como que a gente sabe que todos pecaram? Porque o salário do pecado é a morte. Uma certeza só nós temos, um dia nós vamos morrer. E por que nós morremos? Porque nós pecamos. Por que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Porque ele não tinha pecado. O meu e o seu pecado foi colocado sobre ele, então ele ressuscitou. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba no meio de toda essa crise, que a gente precisa saber é que todos nós somos falhos, podemos ter mais ou menos fraquezas. Creio que nenhum de nós, nenhuma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem talvez seja um serial killer de cristãos. Acho que você nunca prendeu um cristão ou matou porque falou para você de Jesus. Você pode até ter brigado com um cristão, você pode ter escarnecido, zombado, como eu mesmo já fiz quando não era, como não era verdadeiramente, quando não havia me convertido ao Senhor de todo o coração. Por ignorância eu fiz, assim também o apóstolo Paulo fez. Mas eu quero dizer, você que está ouvindo essa mensagem, a primeira coisa que a gente tem que saber é que Deus veio buscar a todos nós. Só que se eu e você não reconhecemos que nós precisamos dele, que nós somos falhos, se a gente dizer assim, não, eu não roubo, eu não mato, eu mereço ir para o céu, eu mereço estar com Deus, eu não preciso de Jesus, eu posso me salvar sozinho, bem, aí você vai impedir do que aquilo que você mais daquilo que você mais precisa, você receba. Deus resiste ao soberbo, dá graças aos humildes. Os fariseus, que eram os homens mais religiosos, mais devotos da época de Jesus, foram aqueles que não aceitaram Jesus, porque eles se achavam justos demais e diziam, não preciso de Jesus para ser salvo. Então a primeira coisa que a gente precisa reconhecer, que o apóstolo Paulo reconheceu, que ele era um pecador e que ele estava longe de Deus por incredulidade, por ignorância, ele não conhecia Deus, então Deus foi mostrado para ele. Então agora eu oro para que esse Deus seja mostrado para mim, para você, seja revelado, um Deus vivo. Esse Deus vivo se tornou carne e escolheu estar perto de mim e de você. Para quê? Para que ele possa nos salvar. Olha só, olha o que disse para o apóstolo Paulo. No versículo 16, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grandeza, da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida
eterna. Deus escolheu o apóstolo Paulo, assim como Deus também te escolheu. Para quê? Para reconhecer que você precisa dele. Para reconhecer que o que nós mais precisamos em toda essa crise é da graça do Senhor. O que o apóstolo Paulo encontrou no meio de tudo isso? Por que a gente fala graça e paz? Porque a graça de Jesus é o favor imerecido de Deus. E você não podemos nos salvar porque somos certinhos, porque conhecemos toda a Bíblia, porque praticamos toda ela. Sim, a gente tem que conhecer a Bíblia, a gente tem que praticá-la, mas não é isso que nos salva. Isso só nos mostra que a nossa fé é verdadeira. Mas a fé em Jesus, a confiança no sacrifício dele na cruz do Calvário, na sua ressurreição e na sua interna intercessão por mim e por você, até que ele volte, enviando o seu Espírito sobre nós aqui na terra, essa graça que Deus diz que se renova a cada manhã, é que eu e você precisamos agora. Você pode estar passando um momento de trevas, mas assim como eu estou colocando essa imagem aqui no fundo para você, que quando a gente sabe que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, é como depois de longas trevas da noite, começa o raiar do sol, assim como você está vendo aqui. E a gente vê que quando começa um novo dia, quem já não dormiu brigado com alguém? Quem já não fez uma besteira? Quem já falou, nossa, esse dia eu acordei, tá dando tudo errado. Esse dia é um dia mau. Mas aí acaba aquele dia e começa um outro. E a Bíblia diz que as misericórdias de Deus renovam a cada manhã. O que você mais precisa? O que eu mais preciso no meio dessa pandemia é saber que a graça de Deus se renova todo dia, toda manhã. E que nós precisamos nos aproximar dele. Nós antes éramos pecadores, mas hoje nós somos chamados como apóstolo Paulo para revelar a Cristo nas nossas atitudes do dia a dia. Então eu e você precisamos invocar esse Deus, estar perto dele, porque ele quer estar perto de mim, de você. Ele fez tudo para estar perto de mim, de você. E aí quando a gente acha que a gente não merece mais, acaba um dia, começa outro dia e o sol nasce de novo. Enquanto você estiver convencido que você precisa de Jesus, que é só Deus e a misericórdia de Deus que te salva, presta atenção, há esperança para mim e para você. É só você buscar a presença de Deus e o sol vai raiar de novo. O sol está se renovando aqui atrás de mim, o dia está nascendo de novo. E é para que você não esqueça. Não se esqueça dessa graça. Feche a porta do seu quarto, ore ao seu Pai em secreto. Clame ao Senhor, não importa, talvez você não tenha muito tempo agora, você está tendo que cuidar dos filhos, do marido, da casa, do trabalho, as contas estão chegando, você está se desesperando, mas para um segundo, para um tempo, fala com o Senhor, fala com Ele. As pessoas me falam, mas pastor, Tiago, eu não sei orar. Olha, como que você ora? Ora para o Pai em nome de Jesus, ora o seu coração, e é isso que é oração, é falar do que está no coração. Fala com Ele. E essa graça vai se renovar. Confessa o seu pecado, confessa o seu erro, confessa a sua limitação, confessa a sua angústia, o seu medo, o seu pavor, aquilo que você está passando. E vai falando com Ele. Tá difícil? Tá. Mas nós temos Jesus junto conosco. E aí, eu quero te convidar agora a mudar. O que a gente mais precisa mudar é o que está aqui dentro. O que acontece por fora de nós, muitas das vezes a gente está brigando com as pessoas sem parar porque aqui dentro tá machucado. E aí a gente não consegue pedir para a pessoa uma ajuda, não consegue dizer que a gente está precisando de algo, e a gente começa a machucar as pessoas, ou a gente começa a se machucar, ou a gente machuca as pessoas, a gente começa a ter autopiedade. A gente é o extremo, ou a gente vai para um lado, tem autopiedade, ou a gente vai para o outro lado e começa a ofender as pessoas. E aí é porque o nosso interior está ruim. O nosso interior
vai estar desse jeito aqui. Eu coloquei essa imagem aqui do céu e do inferno. Porque para a gente estar um dia no céu, aquele lugar que Deus preparou para nós ali em cima, aquela porta ali, nós precisamos de Jesus, mas a gente precisa viver o céu agora. E se por dentro a gente está em trevas, em ódio, por que a gente não pode viver em pecado? Por que eu falo para você que você não pode se embriagar, praticar sexo fora do casamento, sexo entre homem e homem, mulher e mulher? Por que eu falo que tem que obedecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, orar? Por que eu falo essas coisas para você? Porque isso está demonstrando qual reino que a gente pertence. A gente tem que mudar. E se no meu interior eu estou desejando essas coisas daqui, desse lugar de trevas, o dia que eu não estiver mais aqui, não espere que eu vá estar lá em cima. Porque primeiro a gente precisa mudar o que está aqui dentro. E como que a gente muda o que está aqui dentro? Foi o que o apóstolo Paulo falou, se Deus aceitou a mim, que sou o pior de todos, Ele também vai aceitar você. Porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos. E nós falamos, agora eu não mereço mais, fiz de novo aquilo. Então, esse mal que está dentro de nós, a gente precisa confessar. E aí a gente vai sair desse lugar de trevas e vai vir mais para perto de Deus, mais para esse lugar que Deus preparou aqui em cima, para a gente estar com Deus, com Jesus. Essa é a mensagem que eu tenho para você, meu irmão. Nesse momento de crise, nesse momento de desespero, de angústia, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu oro com esse irmão e essa irmã. E peço agora, Senhor, eu não posso estar ali orando por eles. Oh Deus, como é bom quando estamos juntos no mesmo lugar, podemos orar uns pelos outros, podemos ouvir, estar mais perto, mas agora nós não podemos. E eu clamo agora a Tua graça, o Teu Espírito que não falhe, que não vai estar longe dessa pessoa. Eu clamo agora, Senhor, que esse mal, essa angústia, essa dor que está lá dentro, Senhor, seja tirada e arrancada agora. Eu clamo o Teu Santo Espírito agora, para que, ó Deus, aquilo que nós mais precisamos, que a Tua graça, no meio de toda essa confusão, seja renovada pela fé em Jesus. Pelo sangue de Jesus confessamos nossos pecados, nossos erros, liberamos perdão. Pai, eu oro agora, ajude essa pessoa a liberar perdão para essa outra que não merece, assim como nós não merecemos o Teu perdão. Eu oro para que a Sua graça não fique impedida na vida dessa vida. E eu oro agora, Senhor, por cada um, Senhor, que está ouvindo, está orando comigo, está vendo essa mensagem. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.